Shalom, meus irmãos e amigos. Hoje eu quero falar sobre as origens da Páscoa que você comemora na igreja, tanto na cristã quanto na evangélica. E é importante que nós consideremos que existe uma falsa Páscoa, assim como existe uma verdadeira Páscoa. Na verdade, a Igreja Católica mudou o nome da Páscoa, ou Pêssar, do hebraico, para Santa Ceia, ou Sexta-feira da Paixão, ou Sábado de Aleluia, ou Domingo da Ressurreição. Eles deram aí outras nomenclaturas que são seguidas pelo resto do mundo religioso cristão, né? Principalmente o evangélico, o protestante. E isso seguem também as chamadas seitas, Testemunho de Jeová, Mormons, né? E Adventistas. Todos seguem esse mesmo formato. Mas eu quero mostrar a vocês o que está por trás das origens do que a gente chama em inglês de Easter. As raízes do equinócio e deusas semelhantes compõem a verdadeira Páscoa. O ponto é que essa Páscoa que é comemorada hoje não tem nada a ver com a ressurreição do Salvador e pode ser até 3 semanas de distância da Páscoa verdadeira. Eles variam, né, conforme o calendário secular. Às vezes é no dia aproximado ou às vezes é mais distante. O feriado pagão é sempre definido como o primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio da primavera. Então eles dizem que é no domingo do calendário gregoriano, mas nós sabemos que não é bem assim. É segundo a lua cheia no calendário do Criador, exatamente no dia da lua cheia. O Salmo 81, verso 3, deixa isso bem claro. Era o domingo de Istar e era comemorado com coelhos e ovos, considerados sinais de fertilidade. Então eles se baseiam nesse sentido. Istar também proclamou que, porque Tamuz foi morto por um porco, um javali, um porco deve ser comido naquele domingo. Isso é parte aí de algumas culturas. E um costume curioso do coelhinho da Páscoa é que as lendas, ou algumas lendas afirmam que esse coelhinho da Páscoa era originalmente um pássaro grande e bonito que pertencia à deusa Austera, ou Eostre. Agora, um dia ela magicamente transformou seu pássaro de estimação em uma lebre. Claro, a lebre manteve seu ninho e seus ovos. Foi daí que veio. Lebres e coelhos são símbolos de vida nova na primavera, símbolos de fertilidade. Então, a Páscoa cristã, comemorada com ovos de chocolate e com outras coisas da tradição cristã, são uma abominação, né? É uma alusão à fertilidade, a orgias e a um monte de coisas errôneas. A origem da Páscoa é pagã, enquanto a igreja diz que o domingo de Páscoa é o dia que o Salvador ressuscitou depois de ter morrido na Sexta-feira Santa. As origens do domingo de Páscoa são mais antigas do que o próprio cristianismo, e a história da Páscoa remonta a práticas pagãs dos germânicos, povos da Europa. A palavra Páscoa originou-se do inglês antigo saxão ocidental Easter, ou Estre, deusa do amanhecer dos povos germânicos da Europa, incluindo os ingleses ou anglo-saxões. Tendo a religião pagã extinta como ataque do cristianismo, pouco se sabe sobre a deusa Eastre, ou Eostre, do inglês antigo nortumbriano, além de que ela era a deusa da luz, como ecoa o significado do seu nome, brilhar. Há, no entanto, uma deusa adorada em quase todo o Oriente Próximo, cujo nome soa peculiarmente como o de Eostre, que é Ishtar, também conhecida como Astarote e Astarte, rainha do céu e deusa pagã do amor e da beleza. Foi por essa deusa aí que os israelitas se encantaram em apostasia contra o Criador, o Eterno de Israel, e se opuseram contra Elias, ou Eliarro, o profeta do Altíssimo. Então, tudo isso aqui é histórico. Eles não tiram essa Páscoa cristã do hebraico, do Pêssar. Eles tiram exatamente das tradições germânicas. Esses símbolos da Páscoa utilizados, como o ovo e o coelho, né, a lebre, eram símbolos de Ostara, representando a fertilidade e a nova vida na primavera. Desde os tempos antigos, muitas culturas associaram os ovos ao universo. Eles foram tingidos, decorados e pintados pelos romanos, gauleses, persas e chineses.
Eram usados nos antigos festivais da primavera para representar o renascimento da vida. Os ovos tingidos também faziam parte dos rituais das religiões de mistérios babilônicos, e no Egito eram pendurados nos templos como símbolo da vida regenerativa. É incrível, até no judaísmo eles colocam um ovinho ali como parte do prato do Pêssah judaico, né? O Pêssah que, no caso, não crê no Messias, mas alguns que seguem essas tradições também seguem no judaísmo messiânico, né? Põe aquele ovo ali junto com a carne de cordeiro, e o que aos olhos bíblicos está errado, pois comer um cordeiro é negar aquele cordeiro que veio. Nós falaremos mais disso nos próximos vídeos sobre a Páscoa verdadeira. Mas à medida que o cristianismo se apoderou, né, o ovo começou a simbolizar o renascimento do homem, não da natureza. Um conto popular polonês conta que a Virgem Maria deu ovos aos soldados na cruz enquanto implorava para que fossem misericordiosos. Quando suas lágrimas caíram, elas respingaram gotas nos ovos, manchando-os com a miríade de cores. E os cristãos do Oriente Próximo usavam o ovo para simbolizar a tumba da qual o Messias irrompeu. Eles eram frequentemente coloridos de vermelho para representar o sangue de Cristo. Diz que a tradição da Páscoa de rolar ovos simboliza a retirada da pedra do túmulo de Jesus. O que é uma mentira, o que realmente não tem relação bíblica alguma, encanto algum. Isso é realmente paganismo. E isso é uma profanação da verdadeira Páscoa, que é uma das 7 festas do Criador ali em Levítico 23. A cesta de Páscoa tem origem no antigo costume católico de levar os alimentos do jantar de Páscoa à missa para serem abençoados. Isso também refletiu o ritual ainda mais antigo de trazer as primeiras colheitas e mudas ao templo para garantir uma boa estação de crescimento. Essa prática, combinada com o ninho do coelho dos holandeses da Pensilvânia, evoluiu nos recipientes coloridos cheios de doces, brinquedos e afins deixados para crianças na manhã de Páscoa pelo coelhinho da Páscoa. O coelhinho como símbolo da Páscoa também foi mencionado nos escritos alemães. Em muitas partes da Alemanha, as pessoas acreditavam que o coelhinho da Páscoa botava ovos vermelhos na quinta-feira santa e ovos multicoloridos na noite anterior ao domingo de Páscoa. Coelhinhos da Páscoa comestíveis foram feitos de massa e açúcar. Os lírios da Páscoa às vezes são chamados de apóstolos da esperança, vestidos de branco, porque foram encontrados crescendo no jardim de Getsêmani, onde o suor de Jesus caiu no chão em suas horas finais. Essas mesmas flores são há muito reverenciadas pelos pagãos de muitas terras como símbolos de fertilidade. Então vejam, isso é um sincretismo totalmente pagão, né? Por isso que eles seguem essas tradições dentro do cristianismo, inclusive dentro de igrejas evangélicas, conforme eu irei mostrar em outro vídeo. Mas o fato é que os antigos romanos eram espertos na hora de conquistar. Em seus dias pagãos, absorveriam os deuses e deusas de todas as religiões que encontrassem seu próprio panteão. Quando o Império Romano se tornou cristão, a Igreja Católica Romana continuou a fazer a mesma coisa, por assim dizer. A adaptabilidade é uma boa característica em termos de sobrevivência do mais apto. Raspe a superfície de praticamente qualquer feriado cristão e você encontrará elementos pagãos, se não um tema totalmente pagão por baixo. Então, resumindo, tudo isso são rituais pagãos misturados com símbolos cristãos. O que nós vemos realmente na Bíblia é que o Messias jamais instituiu uma santa ceia. Ele guardou o Pêssah hebraico, a Páscoa. Lucas 22,7 diz: chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. Mateus 26,17 diz: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos juntos do Messias, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, o Messias ele não instituiu uma nova festividade, uma ordenança. Ele apenas estava guardando as festas que por milênios os hebreus guardavam. E assim hoje nós devemos continuar a guardar a Páscoa com o sentido pleno de que o Cordeiro é o nosso Salvador, que morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados, e que ele é a nossa redenção. Não precisa haver nenhum outro Messias ou nenhum outro Cordeiro. E nós vamos estar falando nos vídeos próximos sobre
o significado pleno da verdadeira Páscoa. Como ela ocorre no dia que é diferente, na data e no calendário diferente desse pagão, e como ele tem um simbolismo totalmente diferente dessa Páscoa pagã. Curta, compartilhe o vídeo